Há 50 anos era criada a Diocese de Franca. O processo para o desmembramento da Arquidiocese de Ribeirão Preto começou ainda na década de 30, mas o título oficial só se deu em 1971. Neste ano, no dia 18 de março, Dom Diógenes foi nomeado o primeiro bispo a comandar a diocese, que hoje é representada por 44 paróquias em 19 cidades da região. Dom Diógenes ficou à frente da diocese por 35 anos e em 2006 se aposentou, se tornando um bispo emérito. Naquele ano, Dom Frei Caetano Ferrari assumia como bispo em Franca, onde ficou até 2009. O terceiro bispo da diocese foi Dom Pedro Luiz Stringini, que foi transferido para Mogi das Cruzes cerca de 3 anos depois. Em 2013, ano em que completava 100 anos da primeira missa na Catedral de Franca, assumia Dom Paulo Roberto Belotto, que completa 8 anos como bispo da diocese no próximo dia 15 de dezembro. Em 2013, aí o Papa Francisco, é uma nomeação, né? Não é uma escolha ou um pedido do bispo. Eu fui nomeado para vir assumir a diocese de Franca, que ela estava vacante na época, né? O Dom Pedro tinha saído já fazia algum tempo e fui transferido para cá. Eu senti muito bem acolhido aqui em Franca, graças a Deus. Não tive dificuldade de adaptação. Quando nós falamos Franca, diocese, nós estamos falando em 19 cidades, são 44 paróquias e dezenas de capelas e outras pastorais, movimentos, né? Não é só a cidade de Franca, apesar que a maioria das paróquias, elas estão aqui em Franca, né? E então eu me sinto em casa, fui bem acolhido. Nós fazemos, acho que um trabalho razoável de evangelização, fazemos todo o esforço, né? E o que significa a Igreja Católica para os francanos? Aqui nós temos uma experiência tradicional, né, de um povo próprio aqui da região, também muito dessas cidades mineiras. Então, um povo que tem uma fé, uma devoção, uma piedade popular assim, muito forte, né? Desde que Franca passou a ter uma diocese própria, o processo de evangelização na região se expandiu e as atividades religiosas ganharam mais força e espaço. Então a diferença é que antes nós pertencíamos a outra circunscrição eclesiástica, que a última foi então Ribeirão Preto. E depois de 1971 a gente se tornou autônomo, vamos assim dizer. Mas essa autonomia não nos deixa desligados da província, que tem como sede ainda Ribeirão Preto, que é constituído por várias dioceses, e lá tem o metropolita, que é o arcebispo, então ele é o coordenador, né, de todas essas dioceses, e não nos deixa separados da Santa Sé, onde tem o Santo Padre e o Papa, né? Mas a gente teve que criar vida própria, formar seminários, ter mais padres, convidar congregações religiosas, sejam masculinas e femininas, para a gente poder trabalhar aqui e a diocese não perder, né, aquela missão que ela tinha ao ser nomeada, criada como uma diocese francopolitana, que é o documento, o nome que está na bula papal. A diocese de Franca é composta por 19 municípios, né? Uma diocese é exatamente isso, tem à frente um bispo diocesano e vários padres que colaboram com o bispo na evangelização dos cristãos. Como pilar de todas as paróquias da diocese está a Catedral Nossa Senhora da Conceição, uma igreja recheada de beleza e história. O primeiro bispo de Franca, Dom Diógenes, foi sepultado no local em 2016 e seu corpo permanece ali. É uma tradição da Igreja Católica os bispos serem sepultados na catedral. Na última catedral em que ele trabalhou como bispo. No caso de Dom Diógenes, né? Primeiro bispo de Franca, ele mesmo emérito, aposentado, ele residia aqui em Franca, né? E quando faleceu, seu corpo foi velado aqui na catedral e depois foi sepultado também.
Toda a catedral a gente fala que tem uma cripta, onde são sepultados os corpos dos bispos, né? Então nós temos somente o corpo de Dom Diógenes sepultado aqui no altar da Catedral de Franca. Entre os objetos históricos e sagrados na catedral estão os sapatos do Papa João Paulo II doados por ele mesmo, os livros centenários, os vitrais coloridos que embelezam ainda mais a igreja e que contam parte da história de Jesus e a representação de vários santos. Temos também aqui um momento muito importante, que é um momento em que a obediência a Deus da parte de Nossa Senhora, momento que ela recebe a notícia que vai dar à luz ao Salvador e vai ao encontro imediatamente de sua prima Santa Isabel, que ali estava já grávida de João Batista, já no 6º mês. Então, como eu dizia, os vitrais evangelizam muito, muito. Temos aqui um momento também muito importante, que é esse momento em que retrata esse vitral o momento do nascimento de Nossa Senhora. Sim, ali Santa Ana está ali no leito, no momento do parto, do nascimento de Nossa Senhora. Então, ela foi escolhida desde sempre. Ela foi anunciada aos homens 700 anos antes de Cristo nascer. Então, ela é a Imaculada, a escolhida. Até mesmo as cores da catedral têm uma representação especial. O azul claro, que destaca a igreja, representa o manto de Nossa Senhora da Conceição. A pintura da cor azul foi uma artista plástica que um dia me despertou quando ela soube que nós íamos pintar a catedral. Ela me despertou e falou: padre, antigamente as pinturas, quando começaram a ser feitas, elas eram feitas, a tinta chamava a cal, né? E as cores eram básicas, era o branco, o amarelinho claro, o verde bem claro, o azul e o rosa. Ela falou: eu já ouvi falar muitas e muitas vezes que a catedral era azul, a corzinha dela era azul por causa do manto de Nossa Senhora, porque ela sempre foi da Imaculada Conceição desde 1805, a devoção aqui ainda na freguesia, né, que não era nem cidade, município ainda. E ela falou: padre, faz um negócio, é artista plástica, sabe de pintura, essas coisas. Pede para alguém raspar um pedacinho da parede interna da igreja, externa. E quem sabe o senhor encontra algum indício dessa pintura. E eu gostei da sugestão, pedi para uma pessoa fazendo uma raspagem, um pedacinho lá no fundo da pintura. E não é que a gente encontrou a pintura azul clara. Inicialmente ela era azul, então. Então é a primeira vez que pintaram a igreja. Eu não sei te falar a data, porque não, né? Então fomos achou a corzinha azul. Relacionado, claro, com o manto de Maria, repito para você. E nessa altura, então, a gente resolveu pintar a igreja de branco e azul, que são as cores marianas, né? Hoje em dia é muito difícil construir uma igreja como a catedral, né? Até pela dificuldade financeira e tudo mais, né? Então, eu creio que a beleza do templo atrai muito a atenção e a curiosidade das pessoas, né? A gente aprende na igreja que a beleza revela o sagrado, revela a Deus. Então a beleza das nossas igrejas, no caso nosso, a beleza da catedral, manifesta de alguma maneira a presença e a graça de Deus, né? Nada como rezar, né, numa igreja bonita, né, que remete ao sagrado, né, que a gente constata, olha, isso aqui é a obra de Deus mesmo, né? Deus inspirou o ser humano, os arquitetos da época, os pedreiros, né, para construir uma igreja bonita, né, e que tem perdurado tantas décadas já. E por dentro, onde poucos têm acesso, o sino
o relógio e toda a estrutura preservam a história daqueles que trabalharam para erguer a Igreja da Padroeira, que, independente da religião, é tão familiar para todos os francanos.